E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Werneck e eu vou te ensinar a sair do zero no Power BI. Se você não sabe nada ou sabe muito pouco, esse é o vídeo. Vem comigo que hoje você vai aprender. Então pessoal, agora a gente está aqui dentro do Power BI, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho como funciona o layout da ferramenta. Tá? Então por padrão aqui, a gente tem essa barra superior aqui, que a gente tem essas labels, igual no Excel, no Word, nas ferramentas de Microsoft, tá? Onde cada abinha dessa aqui tem um conjunto de ícones. A gente tem uma barra lateral aqui na esquerda, no qual altera o modo de visualização. Quando a gente clica nesse primeiro, que é o que vem por padrão, a gente consegue fazer o nosso relatório aqui. Aqui que a gente vai puxar os gráficos e fazer toda a dinâmica do Power BI. Essa segunda caixinha aqui, ela traz pra gente as tabelas que a gente tem no formato como se fosse um Excel. Se a gente quisesse avaliar aqui e dar uma olhada nos dados. E essa terceira caixinha a gente vai fazer aqui o relacionamento. Ao longo desse vídeo aqui a gente vai utilizar esses três modos de visualização aqui. Tá bom? Aqui embaixo também a gente vai ter as páginas, tá? Onde no Excel a gente chama de aba. Aqui a gente vai chamar de página. E aqui na lateral direita a gente vai ter alguns campos. Tá? Esse filtro aqui vai realizar alguns filtros ou na página inteira ou em algum visual específico. A gente vai ver isso mais para frente. Visualização é onde a gente de fato vai acrescentar o gráfico, tá? E onde a gente vai fazer as edições também aqui dentro do Power BI. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2022, então é recente, tá? Esse novo visual aqui do Power BI. Antigamente era diferente, tinha uma lupinha aqui embaixo, mas a gente vai se adaptando e aprendendo junto. E aqui na direita a gente tem esse campo chamado campus, onde vai ficar listado aqui as nossas tabelas e dentro das tabelas as nossas colunas. Tá? Então o primeiro passo aqui, em qualquer projeto de BI, claro, o primeiro passo seria a parte mais estratégica, né? A gente vê o que a gente quer e tudo mais. Mas eu digo assim, na mão na massa, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, sair do zero, é conectar algum dado aqui no Power BI. No exemplo de hoje a gente vai conectar um dado proveniente do Excel. Então eu posso clicar aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Posso ainda clicar aqui, ó, obter dados. Se eu clicar aqui em obter dados, ele abre para mim as principais fontes de dados que o Power BI tem. Ou ainda eu posso clicar aqui nesse ícone. Que aí sim, ele vai abrir todas as fontes de dados que tem no Power BI. Beleza? Você pode escolher aí o que você vai querer fazer. Eu vou fazer o mais simples, para a gente não complicar. Então eu cliquei aqui em Excel, ele abriu aqui para mim o meu gerenciador. Eu vou escolher essa tabela chamada base. E ele vai carregar essa tabela para mim. Então abriu aqui uma outra telinha, tá? Com o nome de navegador, onde ele traz aqui para mim um arquivo chamado base, ou seja, esse aqui é o arquivo em Excel, tá? E quando eu clico aqui do lado e expando esse arquivo, eu consigo ver 4 abas. Uma chamada cliente, fato, produto, vendedor. Caso eu tivesse alguma tabela dentro do Excel, apareceria aqui também. A gente tem diversos vídeos aqui no canal, tá? Onde a gente explica o porquê que é legal a gente utilizar a tabela quando é possível. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esses outros vídeos para vocês acompanharem e verem como que funciona. Então aqui eu vou escolher a minha fato. É só eu selecionar aqui, ó, fleguei a fato, ficou amarelinho. Se eu quiser olhar, às vezes você não está habituado com a planilha, aí você clica no nome, vê do que se trata, vê o que tem ali, quais informações que tem. Clica em produto, em vendedor. Mas nesse caso aqui eu vou trazer essa fato e vou trazer também essa produto. Tá? Essas duas tabelas que tem aqui o ID produto como aqui. Essa coluna de produto e essa coluna de produto são numéricas e é onde a gente vai fazer essa correlação entre duas tabelas. Tá? Você pode clicar aqui em carregar para levar para o seu modelo, mas eu recomendo que você sempre clique aqui. Ó. Quem faz o treinamento presencial com a gente, tanto o nível básico quanto o intermediário, vê que o ideal é a gente clicar aqui em transformar dados. Por quê? Porque a gente vai para a nossa outra etapa, nossa próxima etapa, que é o ETL, tá? Onde a gente vai fazer a limpeza e manutenção desses dados. Agora, nessa primeira etapa que a gente fez, foi a conexão. Então, tem diversas formas de conectar um dado. A gente usou a conexão de Excel, que é a mais simples. E agora a gente vai tratar esse dado. Tá? Abriu essa janelinha aqui para a gente,
que se chama Power Query aqui, ó. Editor do Power Query. E ele funciona parecido com o Power BI, tá? Ele tem aqui as ribbons aqui em cima, onde a gente pode navegar. Aqui na esquerda, perdão, ele tem as tabelas. E aqui na direita é uma linha da vida, tá? Tudo que a gente vai fazendo com essas tabelas vai ficando registrado aqui. Então a gente pode voltar no tempo, tá? E ver o passo a passo que foi feito. Então só de eu importar essa tabela, o Power BI automaticamente trouxe pra gente aqui, ó, quatro etapas. Tá? E você pode excluir essas etapas ao seu bel prazer. Você pode voltar e alterar um dado também. Só que você tem que tomar cuidado porque quando você volta no tempo, eu costumo dizer isso no treinamento, quando você volta no tempo e modifica o passado, pode dar um erro no futuro. Então você sempre volta para a última etapa e vê se tem algum erro na sua tabela. Então, vou começar aqui pela fato. Algumas coisas que a gente pode fazer aqui é o seguinte, que eu gosto sempre de fazer. Por mais que visualmente esteja limpa, é bom a gente garantir que vai estar limpa. Então a gente vem aqui, por exemplo, ó, página inicial, remover linhas. Eu vou remover linhas em branco. O que é isso? Toda linha que não tiver dado algum, tá? Aqui, por exemplo, não tem um dado nessa célula. Então a linha ficou. Mas se a linha fosse toda em branco, o Power BI ia tirar. Não compensa para a gente ter aqui uma linha vazia, tá? E eu posso dar uma olhada também nas nossas colunas. Eu gosto de vir aqui, ó, escolher coluna. Clica aqui embaixo, escolher colunas. Ele vai trazer para a gente todas as colunas que tem nesse modelo. Nesse caso aqui já está limpinho, tá? Já veio limpo do Excel. Mas caso tivesse coluna demais, era só você tirar o que você não quer. Se eu não quero essas duas colunas, você ia deixar marcada só essas 4 colunas, ia dar OK. E aqui, ele ia remover aquelas 2 colunas. Se você falar, não, aquelas colunas eu precisava delas, não era para tirar. Você não precisa excluir. Eu vejo muita gente excluindo a etapa. A pessoa faz isso, aí volta aqui e faz de novo o que tem que fazer. Não precisa, se você errou, vamos supor, eu tirei essas 2 colunas. Não era para ter tirado. O que você pode fazer é vir aqui na engrenagem, que aí ele vai abrir para a gente as colunas que a gente tinha naquela época, quer dizer, no período que a gente executou essa linha. E eu posso flegar essas duas aqui, dar OK e elas voltam. Notem que nem todas as etapas têm essa engrenagem. Então, as que tem você pode alterar. Beleza? Então, vou fazer a mesma coisa com o produto. Vou clicar aqui em produto, remover linhas em branco. Uma coisa que o pessoal costuma fazer quando tem cabeçalho no Excel, vamos supor que a primeira e a segunda linha tivesse já alguma coisa aqui, o nome da empresa ou um cabeçalho padrão. A pessoa vem aqui em remover linhas e remove as linhas principais. Quer dizer, ele vai tirar a linha de cima. O Power BI vai falar, quantas linhas você quer tirar? Fala, quero 2. Então o Power BI vai sempre tirar 2 linhas na parte superior. Só que caso você tenha algum dado que tenha 3 linhas, ou alguma planilha que não tenha esse cabeçalho, você vai perder essas linhas aí. Então o ideal não é você fazer dessa forma aqui, tá? Evita tirar a linha superior. Então aqui a gente limpou essas 2 tabelas, já estavam limpas na verdade, mas eu fiz o passo a passo aqui. Se eu quiser alterar o nome, eu posso escrever aqui, fato real, dou um Enter, aparece aqui, mas eu vou deixar como fato mesmo. Beleza? Você vai fazer o que tiver que ser feito aqui, vai clicar em fechar e aplicar. O intuito do vídeo de hoje é para você ter uma noção de como sair do zero para criar o seu painel. É claro que aqui a gente está passando de uma forma simplificada e passando rápido nesses procedimentos, mas a gente tem diversos vídeos aqui explicando detalhadamente cada um desses processos, tá? Então eu recomendo que vocês assistam as nossas playlists aqui para poder entender um pouco melhor como funciona o Power BI. Então agora nesse momento a gente já realizou 2 etapas principais da nossa construção, que foi a conexão dos dados, tá? A gente conectou os Excels, fica estranho, né? A gente conectou as duas tabelas e a gente também fez a limpeza, a gente fez o ETL dessas 2 tabelas. Então agora a gente começa uma etapa chamada modelagem, que eu gosto de dividir essa modelagem em duas vertentes, a parte de relacionamento e a parte propriamente dita da modelagem. A gente vai criar algumas medidas e colunas, parte mais de métricas. Então aqui, para a gente trabalhar com relacionamento, você vai clicar aqui nesse terceiro botãozinho na esquerda, ó, modelo. Você pode até fechar esses 2 campos aqui para não atrapalhar muito.
você vai ver duas tabelas aqui. Cada tabela aqui é representada com um quadradinho, tá? Pode ser que o seu visual esteja assim, ó. Pode ser que você só esteja vendo uma, tá? O outro não está aqui no campo de visão. Então o que que você faz? Você vai lá na extrema direita e clica aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, ajustar a tela. Ele vai posicionar a sua tela de forma com que você consiga ver todas as suas tabelas. E aí você pode chegar uma perto da outra e apertar de novo para ele dar um zoom. Ou você pode dar o zoom aqui no mais mesmo. Então beleza. Eu tenho a minha fato e eu tenho a minha produto. Essa etapa aqui de relacionamento é uma das principais etapas da modelagem do Power BI. Não só da modelagem, da construção inteira do Power BI. Recomendo que vocês assistam os vídeos de relacionamento. Tá? Relacionamento até no Power BI é complicado, mas é importante a gente entender. Então, basicamente, o que a gente vai precisar ter é uma tabela, uma coluna em cada tabela, que se conversa entre si. Ou seja, eu vou clicar aqui no segundo botãozinho aqui, ó, para visualizar minha tabela. Quando eu clico aqui em fato, eu vejo que eu tenho a data, eu tenho o vendedor, eu tenho o produto. Então aqui eu tenho o ID do produto. E quando eu clico aqui no produto, na tabela produto, eu vejo que ela também tem o ID produto. Então eu posso fazer essa ligação da fato com o produto, com essa dimensão. Aqui no Power BI, se você está começando do zero hoje, não vou entrar muito nesse mérito para não confundir na sua cabeça, mas a gente trabalha com um conceito de fato e dimensão. Da forma mais simplória que eu posso explicar, para você não se perder muito, fato, bota isso na cabeça, é onde estão acontecendo as coisas. Então, por exemplo, se você trabalha com a venda de algum produto ou serviço, a tabela onde está a data, onde está a informação da venda, propriamente dito, o que está acontecendo, aquela tabela que cresce dia a dia, vai ser a sua fato. Tá? E a dimensão vai ser aquela tabela de apoio, onde você tem as marcas dos carros, se você vender carro, por exemplo, você tem os vendedores, a lista de clientes. Essas partes mais qualitativas, né, o que vão ajudar a nossa análise, enriquecendo essa informação, são as dimensões. Tá? Novamente, a gente tem playlists aqui explicando detalhadamente fato, dimensão, mas aqui é um overview só para a gente entender e poder prosseguir. Então, a minha fato está aqui na minha esquerda, eu vou ligar a produto da fato no produto da produto, tá? Então é só eu pegar aqui, tanto faz se eu pego da fato ou se eu pego da produto, não faz diferença. Eu vou arrastar aqui um para cima do outro. Notem que eu arrastei para cima do nome e ele criou aqui uma ligação. Sempre coloco o mouse em cima para ver. É muito comum a gente arrastar, pegar aqui o produto e vir arrastar aqui para cima, porém sem querer esbarrar e indo de baixo ou no de cima. Então, sempre que fizer relacionamento aqui, criar a relação, você verifica se é isso mesmo. Nesse caso aqui está certinho. Essa setinha aqui tem alguns atributos nela. Tá? Se você está começando do zero, tenha isso em mente, a sua fato, que é onde as coisas vão acontecer, ela vai ter que ficar com esse asteriscozinho, que quer dizer que essa produto pode aparecer várias vezes aqui. E a produto, que é a dimensão, vai ficar com 1. Quer dizer, o produto só vai poder aparecer, o produto 1 só vai aparecer aqui uma vez. O 2 só uma vez e assim por diante. Essa setinha indica que o fluxo do filtro tá vindo daqui para cá. E a linha contínua indica que o relacionamento está ativo. Então eu consigo ver essas informações aqui. Beleza? Então, para esse modelo aqui, a gente conseguiu e terminamos o relacionamento. A gente poderia ter diversas outras tabelas aqui e fazer um relacionamento mais complexo, mas não é o caso aqui agora. Então a gente vai entrar agora, cliquei aqui no primeiro botão, no primeiro ícone, e a gente vai voltar para a nossa tela de relatório. Tá? E a gente vai começar de fato a criar as nossas métricas aqui. Eu sempre sugiro que você conheça os seus dados. É muito importante você saber o que você tem ali para você poder entender a dinâmica. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela de fato de venda, né, onde eu tenho aqui linha a linha. Cada linha é uma venda, isso é importante. Porque eu poderia ter aqui, por exemplo, cada linha ser um produto e um conjunto de linhas ser um pedido. E aí, para eu saber a venda por pedido, eu teria que fazer aqui concatenar alguns produtos dentro de cada pedido. Nesse caso não é isso, é mais simples, cada linha é um produto, é uma venda. Então, se eu contar as linhas dessa tabela, eu tenho a quantidade de vendas, por exemplo. Tá? Tenho aqui a informação do vendedor, do produto, do cliente, a quantidade vendida e o valor de venda. Então, eu não tenho a receita. A receita eu precisaria multiplicar esse 2 por esse 34 aqui. No Excel, eu poderia vir aqui, clicar aqui e escrever essa fórmula.
Só que o Power BI ele não permite que a gente faça isso, que a gente crie uma célula. O Power BI ele trabalha de forma colunar, tá? Ele sempre vai olhar para a coluna. E algumas vezes a gente vai conseguir trabalhar em linha também, mas não em célula. Sempre quando eu fizer alguma coisa, ele vai criar para toda a coluna. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser uma medida, vai ser uma coluna calculada. Tá? A gente vai acrescentar nesse modelo, nosso modelo tem 1, 2, 3, 4, 6 colunas. Tá? A gente consegue ver aqui essas 6 colunas. As que tem esse somatóriozinho indica que é número, essa que tem a data indica que é data, essa aqui que não tem nada é texto. Eu vou criar uma nova coluna aqui. Tá? Então a gente abre aqui, ó, expande a sua telinha aqui, tá vendo? Nessa setinha. E aqui em ferramentas de coluna, eu tenho nova coluna. Eu vou clicar aqui agora. Nasceu aqui uma coluna. E aqui em cima, na barra de fórmula, tá coluna igual. Então, antes do igual vai ser o nome dessa coluna. Se eu deixar dessa forma, o nome da coluna é coluna. Mas eu quero que o nome da coluna seja receita. Então, eu vou botar receita é igual. Ela vai ser a quantidade vendida vezes o valor de venda. Aqui eu não consigo, como eu falei, selecionar a célula. Então, nesse caso aqui, eu indico a coluna, que eu quero que realize aqui o procedimento, e ele vai fazer o cálculo linha a linha. Eu posso botar um valor padrão também, eu poderia botar aqui 50, por exemplo. Ó, ele traz 50 para todo mundo, uma constante. Mas eu não quero uma constante. Eu quero aqui o valor. Eu só estou escrevendo aqui, ó. Escrevi valor, ele já trouxe aqui para mim o valor de venda. Eu posso ou dar 2 cliques aqui ou apertar Tab. Apertei o Tab. Então, valor de venda vezes quantidade. Apareceu ali, aperto Tab de novo. E agora aperto Enter. Então, ele vai multiplicar para mim o valor de venda pela quantidade vendida. Então, 2 vezes 34, 68. E assim por diante. Está tudo igual aqui, porque a gente está no produto 2. Agora mudou, 64. Enfim, ele fez a conta certinha para a gente. Então, a primeira forma da gente criar uma métrica aqui no Power BI é justamente criando essa coluna calculada. Criar coluna calculada vai fazer com que o nosso modelo fique mais pesado. Tá? A gente aqui necessariamente criou, se meu modelo tiver aqui 1000 linhas, ó, 99 mil linhas, 100 mil linhas mais ou menos. Então eu criei aqui 100 mil célulazinhas que vão pesar meu modelo. E eu poderia fazer isso de uma forma otimizada. O Power BI foi feito para trabalhar com grande volume de dados. Então a gente pode criar medidas, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho ali. Antes de ver as medidas, notem que essa receita que eu criei, ela veio para cá, ela é uma coluna, porém ela fica com a tabelinha e com um somatóriozinho. Então ela me indica que ela é uma coluna calculada, tá? Eu posso aqui, por exemplo, estou aqui nessa primeira aba, posso clicar na receita e posso editar a fórmula da receita, não tem problema. Uma medida, ela funciona parecida com a coluna calculada. Só que, ao invés dela ficar no modelo aqui, fisicamente, né, a gente consegue ver, a medida só vai ser usada, só vai ser carregada quando ela for usada. Então, eu clico aqui na tabela que eu quero, com o botão direito, e vem aqui, ó, nova medida. Bem parecido com a coluna calculada. E eu escrevo aqui, por exemplo, total de vendas. Igual. Aqui sempre a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai colocar o nome antes, igual, e a fórmula do que a gente quer. Como a gente viu que cada linha representava uma venda, então se eu contar o total de linhas dessa tabela, eu vou ter o total de vendas. E aqui existe uma série de funções dentro do Power BI. Essas funções são funções DAX. Aqui no canal a gente tem uma playlist completa, se chama Segundax, onde toda segunda-feira a gente vem detalhando a utilização de alguma função DAX. E é muito importante vocês aprenderem, porque elas que vão possibilitar vocês a fazerem análises mais complexas. Então entender quais são e o que elas fazem vai ser importante para vocês. Eu vou utilizar hoje uma que vocês têm que saber, que é essa aqui, ó. Eu comecei a escrever count, ela trouxe para mim todas que possuem o nome count, mas eu quero count rows. Eu aperto o Tab e aparece ali para mim, conta o número de linha de uma tabela. Então é isso que eu quero que ela conte para mim quantas linhas tem uma tabela. Eu digo a tabela para ele. Percebam que aqui, dentro da count rows, nesse modelinho que ele trouxe para mim, está escrito tabela. Então não adianta eu tentar colocar uma coluna, eu tentar colocar alguma outra coisa. Ele precisa de uma tabela, ele conta linhas de tabela.
Então, eu vou escrever aqui fato. Ele já entendeu aqui para mim que tem, que tem a fato e que é essa aqui. Eu clico com Tab, ou dou 2 cliques aqui. Não foi, espera aí. Dei Enter, fechei parênteses, dei Enter novamente. Então agora eu crio uma medida bem parecida com a coluna calculada, porém ficou uma calculadorazinha aqui, indicando para mim que é uma medida. Então se eu vier aqui no segundo botãozinho, ó, notem que não tem uma coluna com total de vendas, porque o total de vendas está armazenado na memória. E só vai ser utilizada quando eu utilizar essa informação, tá? Essa primeira medida que a gente criou não é bem uma medida, é uma coluna calculada. A gente utilizou a estrutura da tabela para criar essa métrica. Essa segunda aqui, a gente explicitou o que a gente queria. Eu disse Power BI, conte as linhas da tabela fato. E aí ele contou. Se eu trouxer isso aqui para cá, ele já traz um gráfico. Eu vou clicar nesse gráfico e clicar no cartãozinho. Trouxe para mim 100 mil vendas. Perfeito. Eu poderia ainda, por exemplo, pegar aqui uma coluna qualquer, por exemplo, produto. Arrastar produto. Não vou arrastar produto, não. Vou arrastar... Pode ser vendedor. Vou arrastar vendedor para cá. Vendedor, na verdade, ele é o ID do vendedor. Tá? Esse 8 aqui, ele não representa nada. Somar isso aqui não faz diferença para mim. Quando eu transformo em cartão, ó, ele trouxe uma soma daquele número. Como que eu sei que isso aqui é uma soma? Aqui, onde está campos, né, dentro desse cartãozinho, então visual, a gente pode colocar uma medida ou coluna. Quando eu clico aqui, ó, nessa setinha, eu vejo qual foi a agregação que ele fez. E aqui ele agregou os dados como soma. Perdão. Agregou os dados como soma. Poderia ter feito a média. Poderia ter contado. Por exemplo, cadê? Contagem. Chegou na mesma informação, 100 mil. Tá? Aí você pode me perguntar, pô, por que eu preciso fazer uma medida, criar aqui uma fórmula, né, uma complicação, se eu posso chegar nesse mesmo resultado só arrastando, uma coisa que eu já tenho. Arrasto para cá, transformo em cartão, vem aqui e contagem, e eu tenho a mesma coisa. O nome disso aqui é medida implícita, tá? Isso aqui, esse 100 mil que a gente trouxe, arrastou, é implícito. Tanto é que quando a gente trouxe, ele veio como soma. Mas depois eu disse, não, eu quero que conte. Quando a gente trabalha com medidas implícitas, a gente perde um pouco o nosso poder de fazer análise. Tá? Porque quando a gente cria uma medida, a gente consegue referenciar essa medida dentro de outra medida, consegue fazer cálculos refinados com essas medidas. Então uma dica que eu dou para vocês é utilizem sempre medidas explícitas, como essa aqui. Por mais complicado que pareça nesse primeiro momento, faça dessa forma, que a gente tem um vídeo onde eu explico detalhadamente coluna calculada, medida explícita e medida implícita. O que é cada uma, que a gente viu aqui, e o porquê de não utilizar ou de utilizar cada uma delas, tá? Então eu vou excluir essa medida implícita. Eu particularmente não gosto de medidas implícitas. Sempre crio aqui nossas medidinhas. Nesse caso aqui, total de venda. E vou criar mais uma aqui. Vou clicar com o botão direito, nova medida. Eu vou criar o ticket médio. Tá? E ele nada mais é do que a divisão. Vou fazer uma operação matemática aqui. Eu vou pegar aqui a receita. Então eu vou escrever aqui receita. Ah, legal. Ó, foi até bom ter feito isso. Minha cabeça está condicionada. Eu não costumo trabalhar. Eu fui apagar aqui, mas se eu der um Enter aqui, eu vou perder essa medida, porque tá igual e do lado igual não tem nada. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui, vou botar 1, só para não perder essa medida aqui, tá? Dei um Enter, nasceu aqui. A receita a gente criou aqui, ó, tá vendo? Uma coluna calculada. Foi mais fácil. Ela ocupa muito espaço, porém, quando eu quero usar aqui, ó, ticket médio, eu quero a receita dividido pelo total de vendas. Se eu escrever aqui receita, ele não aparece para mim. Eu necessariamente vou ter que criar uma fórmula aqui, sum da receita. Agora sim, eu estou somando a coluna receita, ele vai trazer para mim aquele valor de receita. E eu quero isso aqui dividido por total de vendas. Ó, como eu já criei uma medida explícita, o total de vendas fica aqui. Ele já trouxe essa informação para mim.
E notem sempre que ele traz aqui, por exemplo, aqui eu estou somando a coluna receita da tabela fato, tá? Porque a sum, ela me pede uma coluna. E aqui ele está colocando fato total de vendas. Só que, sempre quando a gente trabalha com medida, a gente não precisa de ter essa referência de tabela, porque a gente pode alterar de tabela. Se a gente alterar essa medida, botar ela em outra tabela, e isso aqui ficar como fato, vai dar um erro. Então, quando for medida, você pode excluir a tabela, deixar assim, só a medida em si, tá? Eu vou dar um Enter aqui, vou arrastar para cá, e o meu ticket médio geral é de R$ 111, tá? Como que eu teria feito isso, né? Porque eu não teria criado essa receita dessa forma. Inicialmente eu teria vindo aqui, criado uma medida, chamada essa medida de receita DAX. DAX porque é a linguagem por trás dessas contas que a gente está fazendo. E eu vou usar aqui sum, tá? Eu vou somar. Eu posso escrever fato, que ele vai trazer para mim todas as tabelas, as colunas da tabela fato. E eu escolho aqui, sum da receita. Então, por exemplo, aqui, receita DAX. Eu criei uma medida de receita, tá? Que ela está funcionando da mesma forma que essa aqui. Só que essa aqui está física aqui e essa não. Estou fazendo isso para vocês entenderem, né, os benefícios das medidas. No ticket médio, em vez de fazer essa conta aqui, eu poderia simplesmente colocar receita DAX. Viu? Quando eu crio medida, eu consigo trabalhar de forma mais simples. Eu digo, eu quero aquela receita dividido por aquela receita. E funcionaria. Da outra forma também ficaria certo, tá? Só estou tentando passar aqui algumas possibilidades. Pode ter ficado um pouco confuso, mas a sugestão que eu dou é trabalhem sempre com medidas explícitas. Então aqui nesse caso a gente criou o ticket médio, que já está aqui, na verdade. A gente criou o total de vendas e a gente criou a receita, tá? Com essas três informações aqui, a gente vai criar o nosso relatório. Então a gente acabou aqui a nossa parte de modelagem, tá? A gente passou pela fonte de dados, a gente adicionou alguns dados no nosso modelo, limpamos os dados do modelo, depois a gente fez o relacionamento, terminou a modelagem aqui criando nossas medidas, colunas calculadas e tudo que a gente precisa. Nesse caso aqui a gente vai precisar só de 3 medidas. Agora vai entrar numa parte que eu chamo de design. A gente vai fazer o design do nosso relatório aqui, tá? Criar os gráficos e alterar as cores para ficar legal para o nosso usuário. Então vamos lá. Eu vou excluir tudo isso aqui. E para a gente criar um gráfico, a gente tem algumas possibilidades. Eu posso, vamos supor, eu quero um gráfico aqui embaixo de linha. Então eu posso, por exemplo, clicar no gráfico de linha. Ele já trouxe aqui o gráfico. Eu posiciono mais ou menos o gráfico onde eu quero. E aí eu posso clicar nas medidas que eu quero. Sempre uma vai ser o eixo X e o outro vai ser o que eu estou medindo, né? O que eu quero analisar. E aqui, como as nossas tabelas estão relacionadas, a gente pode, não tem problema, a gente pode usar medida de uma com coluna de outra que não vai dar erro aqui. Aqui eu vou fazer de data, eu vou colocar a data, então clico na data, ele trouxe aqui, ó, eixo data, tá? Só que não tem nada ainda porque a gente não colocou a nossa métrica. Eu vou botar a receita. Então, ele trouxe para mim aqui receita por ano, tá? Se eu quisesse só por trimestre, ó, eu excluí ano, ele trouxe por trimestre. Se eu quisesse só por mês, enfim, ou se eu quero ver por data mesmo, por dia, dia a dia, eu clico aqui, ó, na data, boto aqui, em vez de trazer por hierarquia, eu trago por data. Aí ele vai trazer para mim uma flutuação dia a dia das vendas, tá? Eu vou deixar assim. Na verdade, o ideal é a gente trabalhar sempre com uma coluna, perdão, com uma tabela de apoio de data, tá? Nunca utilizar a data que está aqui na fato. A gente vai ter uma data de apoio e ali vai ter mês, vai ter trimestre, vai ter dia e a gente usa essa data como referência para nossas análises. O próximo vídeo que a gente vai ter na próxima semana vai ser ensinando a fazer essa de calendário aqui. Não aqui, né? Que aqui a gente não tem. Mas a gente vai fazer. E tem outros vídeos no canal aqui também explicando como é que a gente faz. Mas a dinâmica é essa. Você clica na medida que você quer na coluna e você tem o gráfico aqui. Uma outra forma de fazer isso seria o contrário. Eu clico primeiro no que eu quero. Então, por exemplo, eu quero categoria.
cliquei em categoria, ele trouxe aqui para mim uma tabela de categoria. E eu clico aqui em ticket médio, por exemplo. Então ele trouxe o ticket médio de cada categoria, tá? Eu quero isso aqui como um gráfico desse aqui, de barra horizontal, tá? Vou botar ele menorzinho aqui. E vou botar só mais um visual aqui. Eu vou criar, vamos ver. Total de vendas, que é a outra medida que está faltando. Total de vendas por vendedor. Ó, eu cliquei em vendedor e veio como número, porque vendedor está como ID vendedor. Okay. Então, na verdade, ele entendeu como se eu estivesse trazendo aqui a soma desse vendedor. Então eu digo para ele, não, vendedor não é valor, vendedor é o eixo. Eu arrasto aqui para o eixo. Ó. Beleza? Aí ele trouxe aqui para mim o vendedor no eixo. Porém, acontece um problema. Sempre quando a gente coloca um dado que ele é numérico no eixo, ele pensa que esse dado é contínuo. O que é contínuo? A data ela é contínua. O dia 2 ele é depois do dia 1. O dia 3 é depois do 2 e assim por diante. Porém, aqui não. Aqui o vendedor 2 não tem nada a ver com 1. É só o ID dele. Então, não é contínuo. Isso aqui é uma categoria. Assim como... Vai ficar estranho, né? Mas é uma categoria assim como uma categoria aqui, ou como produto. Então, a gente vai ter que alterar isso daqui a pouco, tá? Porque dessa forma, ele sempre vai ficar do 0 até o máximo aqui, né? E a gente não quer dessa forma. Mas então, a gente criou aqui nossos gráficos. Uma coisa que a gente pode fazer é alterar o fundo, colocar letras aqui. O Power BI não é o melhor software de edição, né, para a gente trabalhar assim a parte visual. Recomendo que você faça num software de apoio um plano de fundo e importe para cá. Mas caso você não tenha essa habilidade ou não saiba fazer, o Power BI vai te atender basicamente. Você vai vir aqui, por exemplo, ó, vai clicar na caixa de texto, vai escrever relatório de BI. Eu vou botar aqui em cima. Vou botar isso com tamanho 60. Tá, vou deixar dessa forma aqui para ficar... Deixar no meio centralizado, né? Relatório de BI. Perfeito. Mas tá feio aqui. Eu quero mudar isso. Eu quero colocar um fundo. Em vez do fundo ser branco, eu quero que o fundo seja colorido. Tá, vou botar um fundo preto aqui. Então o que a gente vai fazer? Você tira o visual da frente, clica na página, tá? Clicou na página, vai vir aqui nesse caderninho, ó, formatar a sua página. E vai ter aqui algumas opções. Tá tudo novo agora, tá? Foi recente essa mudança. A gente vai vir aqui a tela de fundo e você pode escolher a cor. Ela tá como branca, mas você pode vir aqui e colocar como preta. Não mudou, porque a transparência está em 100%. Então você tira a transparência, pronto. Nossa tela de fundo ficou preta. Porém, o fundo dos nossos visuais são brancos. Então agora a gente criou um problema aqui. Vai ter que tirar o fundo desses visuais. Então vamos começar fazendo isso. Vou clicar nesse relatório de BI. Como é texto, ele já trouxe aqui, não tem opção, ele já tem essa opção pré-definida. Vou vir aqui em efeito, tela de fundo e vou desmarcar. Tá? Porque a tela de fundo estava branca. Mas eu vou deixar sem tela de fundo. Eu vou vir aqui nesse gráfico. Como é um gráfico, ele tem outras propriedades aqui. Né? Eu vou vir nessa do meio. Vem aqui em geral, efeitos e tira a tela de fundo também. Vou fazer isso para todo mundo, tá? Tirei a tela de fundo. Só que ficou estranho agora. Nesse relatório de BI, eu vou mudar a letra. Vou selecionar todo mundo. Vou colocar a letra como branca. Então já ficou menos pior aqui, né? E esse relatório aqui, a gente vai dar um jeito neles também. Por exemplo, eles estão aqui no eixo X e no eixo Y, eles estão com um nomezinho aqui, ó, tá vendo? Ticket médio e categoria. Eu não quero isso. Eu quero tirar esses nomes. Então a gente vem aqui nesse visual. Eu vou mexer primeiro no eixo Y. Então tudo referente ao eixo Y está aqui. Se eu tirar o eixo Y, vai sumir. Não é isso que eu quero. Então eu venho aqui. Ó, aqui embaixo eu tenho título dentro do eixo Y. Então esse título aqui é essa categoria. Eu venho aqui e tiro. Perfeito.
venho no eixo X, eu quero tirar o eixo X. Eu venho aqui e tiro ele. Só que se eu tirar dessa forma, notem que fica escrito aqui ticket médio ainda. Então, antes de remover o eixo, você tem que vir aqui, ó, e remover o título. Tá? Então, vem aqui, tira o título, que ele some, e depois você tira o eixo. Eu, Vitor, não gosto de mostrar o eixo em gráfico como esse. Eu gosto de botar o rótulo. Então, eu vou colocar um rótulo aqui para o dado ficar aqui dentro. Então, a gente vem aqui embaixo, ó, nessa abinha visual, eu tenho aqui rótulo de dado. Eu clico, habilitei os dados, os rótulos. Eu posso editar esses rótulos. Eu gosto que eles fiquem dentro. Então, a gente pode, por exemplo, cadê? Posição, extremidade interna. Então, eles vão ficar todos do lado de dentro. Que dá um contraste legal aqui, né? A categoria ficou muito clarinha, ficou um cinza muito claro. A gente volta aqui, visual, eixo Y. Ah, tá vendo? Cor. Eu vou colocar aqui esse cinza mais clarinho. Para mim ficou bom. Aqui eu tenho um cabeçalho também. Eu, Vitor, não gosto de cabeçalho. Eu gosto do título. O que é o título? Eu vou criar o título para vocês verem a diferença do cabeçalho para o título, tá? Cadê? Tá aqui geral. Título. Ah, não, esse aqui já é o título já. Eu pensei que fosse o cabeçalho, mas já é o título. O que a gente pode fazer com esse título? Ele veio sem cabeçalho, na verdade. A gente vai centralizar ele. Colocar aqui uma tela de fundo só no título. Vou botar uma tela de fundo branca, por exemplo. E posso botar a cor do texto, esse azul, para ficar bonitinho. Isso aqui não seria o painel que eu faria, assim. Eu não gosto de botar cor chapada no fundo. Tá? Eu gosto sempre de colocar um painel pronto. Eu faço no Photoshop, faço no GIMP, trago para cá, importo e já fica bonitinho por trás. Mas é um recurso também você poder pintar a tela aqui. Já editei esse gráfico todo. Preciso fazer a mesma coisa no outro gráfico? Não. O que você faz? Você seleciona o gráfico. Ah, falta uma coisa, falta mudar o título aqui, ó. Tá aqui, ticket médio por categoria. De volta aqui na edição. Rótulo visual geral. Título. E aí aqui você pode escrever o que você quiser. Ticket médio das categorias, por exemplo. Seleciono esse visual aqui. Vem aqui, ó, página inicial, pincel de formatação. Ele vai copiar tudo que eu fiz aqui nesse gráfico. E eu escolho outro gráfico e clico. Quando eu clicar, ele vai trazer o máximo de informação para esse gráfico. Se o gráfico fosse igual, quer dizer, fosse um gráfico de barra igual esse aqui, ele iria copiar 100%. Mas como o gráfico é diferente, tem algumas coisas que não vêm, tá? E aqui também a gente tem aquele probleminha do eixo X. Então como é que a gente vai resolver isso aqui? Você vem aqui em visual, eixo X, e aqui embaixo está o tipo contínuo. Tipo contínuo é tipo isso aqui, tipo data. Sempre quando um número, ele depende do outro, né? Se o vendedor 2 fosse na sequência do 3, na sequência do 4 e assim por diante, poderia ficar contínuo, mas não é, é categórico. Então você vem aqui e deixa em categórico. Beleza, ele trouxe aqui pra gente todos os vendedores. Só que ele trouxe aqui um valor em branco. Quer dizer, em alguma linha da tabela aqui, a gente tem aqui ó, um valor em branco. E ele trouxe pra gente aqui. Você pode deixar esse valor. Deixar esse valor faz com que as pessoas vejam que tem um erro. Às vezes é interessante. As pessoas verem que tem um erro para poder ir lá e consertar. Mas se não foi esse o caso, você pode tirar isso aqui de forma simples, clicando no gráfico. Vem aqui em filtro. Aí notem que aqui a gente tem o vendedor e aqui a métrica. Então você vem aqui na métrica, ó, total de vendas. Perdão. Você vem no vendedor. Filtragem básica. Seleciona tudo e tira o em branco. Então eu estou dizendo assim, Power BI, mostra todos os vendedores para mim e eu não quero ver informação que não tem vendedor. Tá? Aí eu perco aquela informação, mas eu deixo meu gráfico bonitinho. Uma outra forma de consertar aquele problema era ir na fonte de dado e adicionar um dado. Tá? Então aqui eu tenho categoria por ticket médio, aqui total de venda por vendedor e aqui a flutuação, né, de receita dia a dia. Mas ainda não está editado. Vou clicar aqui novamente, pincel de formatação, clico aqui, venho aqui
no rolinho. Era um rolinho, né? Agora não é mais rolinho. Vem em geral, vem em título, receita por data. Tá bom. Deixar assim. Eu clico aqui no gráfico. Cadê? Rótulo de visual, rótulo de dados. Eu tiro o rótulo de dados, tá? Não precisa ter aqui. E beleza, vamos supor que esse aqui fosse o visual que eu quisesse publicar. Tem só mais uma coisa que eu gosto de fazer antes de finalizar esse relatório. Quando eu clico aqui ó, em categoria 1, nota que eu consigo ver qual foi a dinâmica dos vendedores na venda da categoria 1, como foi a flutuação da receita da categoria 1. O Power BI ele filtra para a gente, né? Ele traz essa possibilidade. Mesmo a categoria 1 estando nessa tabela produto, a gente consegue ver o que aconteceu na fato pelo produto. Por isso que é importante a gente fazer bem feito o relacionamento, tá? E assim como se eu clicar no produto 8, eu vejo, né, em qual categoria que ele está, vejo a flutuação do produto 8. E se eu clicar numa data específica, eu vejo também as informações dessa data. Só que para ficar mais, né, mais bonito e mais legal o visual, é legal a gente fazer uma coisa aqui. Quando eu clico, por exemplo, na categoria 1, notem que fica a barra completa e só preenchido o total da categoria 1, né? Fica aqui um pedaço da categoria em meio ao todo. E eu não gostaria que ficasse assim, eu queria que ficasse o todo aqui. Eu quero que suma essa parte cinza daqui. Então como que a gente vai fazer isso? Você clica primeiro no gráfico, tá? Vai abrir aqui formato. Você clica em formato e vem aqui, ó, editar interações. Esse botão de editar interação é um botão de liga e desliga. Olha, ele ficou cinzinho e tá ligado. Tá? Eu estou aqui com esse gráfico selecionado, então eu vou editar como que esse gráfico vai interagir com os outros. Ou melhor, como que os outros vão interagir com ele. Tá? Então quando eu clico aqui, nota que fica pela metade, né? Vou trazendo o percentual. Eu vou colocar aqui nesse primeiro filtrar. E ele não traz para mim o percentual, ele traz o todo. Tá? Então agora quando eu clicar na categoria, ele sempre vai filtrar aqui para mim o total de venda de cada vendedor dessa categoria aqui. E eu vou fazer isso para todos os gráficos. Clico nesse gráfico daqui. Perdão, falta fazer, né? Desse gráfico aqui, falta interagir com esse de baixo. Esse de baixo só tem dois. Ou não interage, quer dizer, eu posso apertar aqui que não vai mexer nada, ou filtra, como já está. Beleza, cada gráfico tem a sua particularidade. Esse aqui só tem dois, esse aqui tem três. Vou clicar nesse aqui agora. Nota que agora eu vou selecionar como que os outros vão interagir com esse. Clico aqui no primeiro e aqui está tranquilo. Clico nesse aqui e clico aqui no primeiro e aqui no primeiro. Então agora, qualquer gráfico que eu clique, ó, ele continua filtrando, ele vai deixar de realçar e assim fica mais fácil da gente entender. Nesse dia eu tive essas vendas aqui, né, de cada vendedor, desse de produto e assim por diante. Então você criou sua solução, está toda certinha, você está com os dados conectados, o ETL feito, relacionamento ativo, criou suas métricas, criou seu design, agora chega a parte final, que seria publicar. Então você vai vir aqui ó, em página inicial e vai clicar no botão publicar. O que é isso? A gente está trabalhando aqui, ele está me pedindo para salvar, porque eu não salvei ainda. Então eu vou salvar aqui como aula 01. E ele vai me perguntar uma coisa, ele salvou, né? Ele salvou no meu computador. E agora ele está dentro do meu Power BI serviço, está perguntando onde é que você quer salvar isso aqui. Então eu vou colocar isso aqui dentro de Power BI Express. Então selecionei aqui a caixinha que eu quero colocar, selecionar. Ele abre uma janela para mim dizendo, ó, publicou com êxito. Tá? Se eu clicar aqui, vou apertar o Ctrl no meu teclado, eu vou clicar aqui em cima, ele vai abrir uma janela do Power BI e vou lá. A gente está aqui com o nosso painel dentro do Power BI serviço, quer dizer, dentro do Power BI online. Tá? Aquilo que a gente fez no nosso computador, ele trouxe uma cópia daquilo para cá e a gente consegue, por exemplo, compartilhar isso com outras pessoas. Se você tiver a conta Pro e a outra pessoa também tiver a conta Pro, você consegue compartilhar esse link. Se você não, né, se só você tiver a Pro, a pessoa que vai receber não tem, você pode aqui, ou se você também não tem, você vem aqui publicar na web,
tá? Que ele vai criar um link para você. E esse link é perigoso porque qualquer pessoa com acesso a esse link vai ter acesso ao seu conteúdo. Então, para você treinar aí, vale a pena. Mas se você estiver trabalhando e estiver com dados reais da sua empresa, eu aconselho que vocês não publiquem esse relatório com link público aberto. Beleza? Então, isso aqui é o básico. A gente saiu do zero, construindo uma solução utilizando coluna calculada, medida explícita, medida implícita e chegamos aqui na publicação. Eu espero ver aí o exercício de vocês e façam um favor para mim. Coloquem aqui no link da descrição o link de vocês. Pega o material para treinar, cria esse relatório, cria esse link público e coloca aqui embaixo para dar uma olhada como é que ficou o seu relatório. Beleza?